queridos alunos, sejam bem-vindos a mais um Treinando Peças especial para PCDF. Nós vamos, de alguma forma, acertar as peças que estarão na sua peça. Meu nome é Luana Davico. Se você tiver qualquer dúvida sobre essa aula, pode me procurar aqui no meu arroba. E não tenha vergonha de perguntar, de tentar. Vamos, de alguma forma, ajudar. Lembrando que o Treinando Peças é um projeto gratuito que vem exatamente do meu compromisso de sempre devolver gratuitamente o que eu recebi antes. Antes de ser professora, antes de ser delegada, eu era assessora do Ministério Público e se não fosse a minha chefe que pagava minhas passagens, que me ajudava, eu nunca conseguiria ter logrado êxito num concurso público. Então eu tento devolver aqui um pouquinho, é 10% do que a gente tem na Parabelo e a gente vai aqui tentando de alguma forma ajudar todos os concurseiros de Delta, de delegado do país. Mas vamos para a nossa peça de hoje? Com vocês na tela. No curso do Inquérito Policial número 47 de 2026, instaurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, apura-se que 2 investigados, Marcos Vinícius e Renata Almeida Costa, mediante contato fraudulento, se passando por funcionários de instituições bancárias, induziam vítimas a instalar aplicativos em seus celulares, passando a controlar remotamente os aparelhos e realizar transferências, empréstimos e pagamentos indevidos. Com cerca de 4 meses, ao menos 23 vítimas do Distrito Federal sofreram prejuízo superior a R$680 mil. Após a quebra de sigilo autorizada judicialmente, verificou-se que os valores eram enviados à conta de terceiros e posteriormente repassado aos investigados, que adquiriram um veículo Toyota Corolla ano 2024, avaliado em R$145 mil. Um relógio Rolex Submariner avaliado em R$78 mil, tá até barato esse Rolex, hein? Saldo de 212 mil em criptomoedas. Amortização antecipada de R$96 mil em financiamento imobiliário de um apartamento situado em Águas Claras, Distrito Federal. Mesmo após intimado, Marcos continuou praticando os fatos, enquanto Renata realizou saques elevados e ambos passaram a trocar mensagens sobre destruir celulares, troca de chips. Marcos responde a outra ação penal por delito patrimonial. Diante dos elementos colhidos na condição de delegado de polícia responsável, represente pelas medidas cabíveis. Na tela com vocês, 1 minuto. Qual é a peça? Qual é o endereçamento? Qual é a tipificação? Peça, endereçamento e tipificação. Vamos lá? Cinco, 4, 3, 2, 1. E aí, pessoal? Conseguiram pensar em endereçamento, tipificação e a peça ou as peças? Vamos fazer então o chá revelação. Chá revelação da peça. Só tem um jeito de não errar a peça. Tem que fazer o bendito do chá revelação. É muito alta a chance de você errar a peça se não fazer esse chá revelação. Primeira coisa que tu vai fazer é olhar o quê? O comando da questão. O comando da nossa questão, ele simplesmente diz para você, da condição de delegado de polícia, representar pelas medidas cabíveis. Então, ele diz muito. Ele fala medidas cabíveis. Eu tenho que tirar a seguinte conclusão. Mais de uma medida, ou seja, não é apenas uma medida, não é apenas uma peça, é mais de uma medida e não é uma peça administrativa pura, tipo um despacho, um relatório, uma APF, uma portaria, não, porque senão ele diria o quê? Redija a peça. Segunda coisa que você vai fazer
É o quê? Se perguntar em qual fase da investigação estamos. Tá dizendo que o inquérito foi instaurado? Bom, eu já tenho até o número do inquérito. Então, IP instaurado. Tá dizendo que o inquérito vai terminar? Eu tenho informações suficientes para terminar? Até teria, até você poderia falar que aqui foi suficiente, até porque eles já foram até mesmo intimados da investigação, papapá. Esse intimado é no sentido de notificado para serem ouvidos na delegacia. Mas, não estamos no fim, não estamos no fim. Primeiro, porque, como eu disse, o intimado não quer dizer que eles foram ouvidos. Você estaria forçando muito a barra. Ah, professor, mas a senhora falou que para saber se está no fim, eu tenho que ver se tem elementos suficientes de indício de autoria e prova de materialidade. Cara, todo o enunciado seu vai trazer quem é autor, vai trazer o crime. Todos. Isso não quer dizer só porque ele tá te narrando o que aconteceu, que você na categoria de delegado já tem todas essas informações provadas no bojo do caderno policial. Por mais que a gente fale só de atos informativos, etc e tal, elementos de informação, eles não estão colhidos? Ou é só a história que está te contada? A história está te contando ali, está contada, mas não estão colhidos. Então, não é relatório, até porque está pedindo as medidas cabíveis, eu não vou fazer isso. Terceira situação é tipificar aqui o crime. E aí? Com certeza, a gente está tendo um golpe, a gente está tendo uma fraude, né? Essa fraude, esse caso, mais uma vez, é um caso real, colhido das investigações que estão públicas, é bom importante deixar isso, tá? Não tem nenhuma informação privilegiada, não estou expondo nada, são investigações de operações públicas que estão aí em fontes abertas, envolvendo a Polícia Civil do Distrito Federal, e essa fraude aqui na modalidade eletrônica, ok? No qual, se pensar, professor, eu pensei em colocar invasão de dispositivo informático, etc. Mas assim, a invasão do dispositivo se deu por meio fraudulento, né? Se deu pela fraude. Então, foi para praticar a fraude, foi para praticar o estelionato fraudulento. Alguns poderiam falar que o fato dela ter comprado criptomoedas, etc e tal, falando de saques elevados, eu poderia pensar em lavagem. Se você colocou lavagem, tudo bem, mas eu acho bem forçoso. Prof, se a senhora acha bem forçoso, por que a senhora está colocando aqui? Porque em prova de delegado, de peça de delegado para a polícia, não existe nada forçoso. Na dúvida a gente coloca. Na dúvida a gente coloca. Vai estar no seu gabarito? Provavelmente não. Provavelmente não. Tá, esses crimes de fraude eletrônica, estelionato eletrônico, ele te acende algum alerta, algum hack específico? Não. Então vamos para o nosso quarto ponto. Tem autor solto? Temos os dois autores, né? Tanto Marcos quanto Renata estão soltos. Tanto Marcos quanto Renata. Beleza. Inclusive consta que Marcos, né, continua reiteradamente praticando os crimes. Marcos responde à ação penal, isso não quer dizer que ele é reincidente, mas ele continua praticando o crime, te dá uma análise aqui de perpetuidade no crime, e que Renata tá aqui querendo destruir provas, né? Destruir celular, trocar chip, porque ali o que? Tem provas. Ok, então aqui, gente, a gente tem que fazer pergunta. É prisão temporária ou é prisão preventiva? Pergunto. O crime de fraude, estelionato eletrônico, está no rol da 7960 ou está no rol dos crimes hediondos? Nem se fosse lavagem, né? Não. Então, a única prisão aqui possível é a preventiva. Então, nós já temos uma primeira medida. Eu posso encerrar aqui e falar, vou fazer só a preventiva? Só se você for maluco, porque eu te falei desde o começo que a prova tá pedindo o quê? Medidas cabíveis. Conhece? Plural singular. Então, é plural. Eu preciso achar qualquer outra medida. E aí, a gente vai no quê? Nos hacks. Entre os hacks mais importantes que eu falo para os senhores é a existência de produto, proveito ou instrumento de crime. A gente tem
que houve um dano, né, de 680 mil, um produto do crime em 680 mil, mas que todos eles já foram convertidos em algum ganho, em algum proveito, que é um Toyota Corolla. O que mais que a gente tem? Um Rolex, dos criptomoedas e apartamento. Rolex, criptomoedas e apartamento. A gente tem o celular, que provavelmente são utilizados para a prática dos crimes, tanto que ela quer destruir celular, tirar o chip. Então a gente tem instrumentos do crime, celulares e chips. E os 680 mil mesmo, eu tenho que somar aqui, se dá aqui 200 mais 96, 300 e alguma coisa, 304 mil, 5 mil, mais ali 445 mil, 440 mais 78 mil, ou seja, não tem. Então tá um produto do crime aí, tá perdido em algum lugar. Mas eu tenho proveito, instrumento do crime. Quando fala de proveito, qual que é a medida cabível? Qual que é o nosso hack, gente? Sequestro. Sequestro de bens móveis, que seria o quê? Toyota, Rolex e cripto, em um bem imóvel, que é o quê? O apartamento. E quanto aos celulares e chips, o que eu faço? Busca e apreensão, busca e apreensão. Então, a gente tem aqui a possibilidade de fazer a busca e apreensão. Qual que é a única vez que eu estarei diante de um instrumento ou um produto de um crime que eu não vou pedir busca e apreensão e sim sequestro? Quando esse instrumento ou esse produto do crime for um bem imóvel. Como eu não tenho como buscar e apreender, eu vou determinar o sequestro desse bem imóvel, ainda que produto ou instrumento do crime. Ok? Estamos ok? Então, a nossa peça é uma prisão preventiva com pedido de sequestro e busca e apreensão. Qual é o endereçamento aqui? Uai, a nossa narrativa, ela traz que foi instaurado pela Polícia Civil do Distrito Federal, sem trazer um lugar específico, por mais que esse apartamento comprado tenha sido na região administrativa de Águas Claras. Eu tenho algum crime que aqui é do Tribunal do Júri? Não. Competência originária? Não. Violência doméstica ou familiar? Não. Então, gente, nós vamos encaminhar essa peça para quem, gente? Não tem erro. Ao juízo da vara das garantias da comarca? Da comarca? Não. Da circunscrição judiciária de Brasília, Distrito Federal. Referências: inquérito policial número 46 de 2026. Investigados. Aí você copia o nome completinho de quem? De Marcos e Renata. Não deixe copiar, eu acho que eu tenho até no modelo aqui. Já aqui, ó, que lindinho, ó. Marcos Vinícius Silva e Renata Almeida Costa. Então, o nosso primeiro pedido vai começar aqui. A Polícia Civil do Estado, Não. A Polícia Civil do Distrito Federal. Bem, muito respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio do seu delegado de polícia subscritor. Artigos fundamentais que tem que estar sempre na sua prova são qual? 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, artigo 2º, parágrafo 1º da 12.830, e aqui a gente tem alguns artigos específicos também, a gente pode citar, eu falei, pode citar o artigo 26 da Lei Nacional das Polícias Civis. Eu acho que o Sebrasp vai cobrar esse artigo? Não. Mas como tem sempre um professor que quer falar, se não tiver isso, vai zerar. E eu sou a favor de quanto menos a gente dá ideia para a Sebrasp, menos ela vai cobrar. Mas tem gente que parece que é a favor de te prejudicar, de trazer mais coisas.
Como a gente tem gente que adora fazer isso, ao invés de prejudicar, eu vou citar aqui para você não desesperar. Se quiser citar, cite o artigo 26 da Lei Nacional das Polícias Civis. A gente representa por prisão preventiva, busca, apreensão e sequestro de bens. Com base no quê? A gente tem o terceiro B do CPP, porque é um crime que vai para a vara de garantias. 311, fundamentando nosso belíssima prisão preventiva. 125, 127, 132 para os nossos sequestros, além do 240 e 241 do CPP para busca e apreensão. Gente, aqui eu não me preocupo muito. Então, assim, os nossos treinando peças estão muito mais rápidos, porque você tem o quê? O código na sua mão. Por exemplo, o 561 da Constituição Federal, ele vai aparecer todas as vezes que as senhoras e os senhores falarem de prisão. Então, vamos marcar. Ah, prof, como que eu marco isso? Calma. Na nossa aula de marcação de VAD, eu vou passar para vocês essa ideia. Por exemplo, eu gosto de usar clips. Não gosto de post-it, não gosto. Gosto do clipe. Que eu pego o clipe preto, que começa preto com P, e boto tudo que é com clipe preto para P de prisão. Aí eu boto lá no 5º, eu vou lá no Código de Processo Penal, e eu vou lá no 311, 312, na 7960, na 8072, que eu sei das minhas duas prisões aqui, preventiva e temporária. E aí, meus amores, é colocar artigo em cima de artigo. Coloca todos os artigos aqui no preâmbulo, porque a sua banca é safada. A sua banca, a Sebrasp, ela ama ver artigos ali, ó, fulminantes, aparecendo o tempo todo, ok? Vocês estão com código aí? Eu não tô com código aqui. Tô fazendo orientada mais ou menos. Então, coloca aí todos os artigos. Mas, para quem tem algum tipo de dúvida, vou deixar bem claro aqui. Está de preto. A busca e apreensão, tá? Você vai pegar um clips branco com B de busca e apreensão. Você vai usar essa medida utilizando o artigo 240 e 241, parágrafo 1º, que tem algumas alíneas. Eu falo para os alunos não tentar decorar, mas você tem as alíneas. E lá nas alíneas vai estar lá elementos de produção de prova, etc e tal. Então você cita especificadamente a linha que você precisa, tá? Aqui, deixa eu só travar aqui. Especificadamente a linha que você precisa, olhando para o seu Código de Processo Penal, ok? Você vai pedir prisão. Então cita o caramba dos 561 da Constituição Federal. É prisão preventiva? Coloca o 311 já, o inciso que você quer. Eu tenho o quê? Crime com pena máxima superior a 4 anos, não é isso? Então, ó, 311, 312. E o 313, escolha o seu inciso, que vai ser o inciso 1, nesse caso. 313 CPP, 302 a gente vai usar a garantia da ordem pública, né? Reiteração criminosa, querem, né, de alguma forma prejudicar tudo ali. Agora, no sequestro, o artigo base é o artigo 127. Mas quando é bem imóvel e bem imóvel, eles têm outro artigo base. Se o bem for móvel, com M assim, sabe fazer um M assim? M, bem móvel, você faz assim um M, não é assim que faz M com a mão? Bem móvel. Você virou, tem um 3, que é para você lembrar se o bem for móvel, é o 132. Agora, se o bem for imóvel, é o 125. 125 do CPP, ok? 125 todos do CPP. E o resto você sai enfiando todos os artigos, gente, falou de prisão, vai do 282 do CPP pra frente e bota tudo que você se lembrar não, visualizar. Bati o olho, visualizei, sai colocando. 511 para busca e apreensão, sai colocando todos os artigos, galera. Não tenha medo de inserir artigo nessa sua peça, muito mais tratando de Sebrasp, ok? Beleza? Então você vai representar contra Marcos e Renato pelos fatos e fundamentos abaixo. Prof, eu coloquei a bendita da
lavagem na minha tipificação. Se tu colocou a lavagem por tua conta e risco, você vai acumular com o quarto da Lei 9.613, o artigo 4º, que fala exatamente do que? Das medidas assecuratórias envolvendo lavagem de capitais, tá? Então, só para você saber, vou puxar aqui para busca e sequestro. Na lei de lavagem, você vai ter que colocar um clipe lá para você lembrar do artigo 4º da lei de lavagem. Se for na lei de drogas, você tem que lembrar do artigo 60 e seguintes, tá? Ok? E se for na lei de organização criminosa, se tiver algum desses aqui, no artigo 3º e seguintes, que é o que fala das medidas assecuratórias reais envolvendo essas leis. Vou lembrar como? Bota o clipe na mesma cor. Ó, branco, busca. Ah, eu vou pedir sequestro. S, cinza. Senhora, cinza é com C. Eu sei. Mas bota o silver. Silver. O mais basicão, o prata. Vocês estão entendendo como que tem que funcionar? Tem que fazer algum sentido essa marcação, né, gente? Tem que ajudar. Se for para prejudicar, não precisa. Fatos vai falar que houve aqui o crime do artigo 171, parágrafo 2º-A. Importante que se você está com o código na sua mão, eu falei que não ia ter lavagem e aqui no meu modelo eu coloquei, né? Mas desconsidera essa lavagem aqui, gente. Desconsidera, tá? Eu preciso que você coloque que estava em continuidade delitiva e aí você vai ter um crime em concurso, tá? Concurso desses crimes, tem que aparecer os artigos do CPP, tem que botar lá 69, 70, 71, qual que você eleger, a modalidade do concurso. Quando você terminar de tipificar, não esqueça de ir lá no Código Penal, no artigo 61, ver se não tem agravantes genéricas, porque vai valer nota essa tipificação muito, muito bem feita, ok? Aqui eu pus a tipificação base. Mas no teu espelho eu tenho certeza que vai cobrar todos os detalhes de tipificação, tá? Se o concurso é formal, se é material, se tem concurso de agentes, você vai ter que citar o artigo 29 do Código Penal. E se tem agravantes ou atenuante genérico, alguma coisa nesse sentido, você também, eu acho que vai exigir que esteja no espelho, você vai ter que colocar, beleza? Requisitos cautelares no nosso pedido de prisão preventiva. Vamos começar pela prisão preventiva, então eu abro fundamentos da prisão preventiva. Tá por aqui já. Fomos comício de delito, indício de autoria e prova da materialidade da prática do crime de fraude eletrônica, do estelionato, papapá, perigo, liberdades, garantia da ordem pública. E aqui, gente, vai citar o 312, parágrafo 3º, e vai abrir esse parágrafo 3º e ver exatamente qual é o inciso que vai se amoldar a essa reiteração delitiva. Que, salvo engano, é o 4, tá? Não tô com o vadimeco aqui aberto, não consigo pegar agora, tô contando com vocês para abri-lo aí. Mas você vai abrir, garantia da ordem pública, vai botar o artigo, o inciso certo, certinho. Por quê? Porque na minha aula eu peguei o nosso mapa de peças. Quando você abre o mapa de peças do meu livro, ele vai estar assim. Porque eu falo para o aluno decorar 312, parágrafo 3º, inciso 1, 2, 3, 4 do CPP. Bota todos na dúvida. Mas no dia lá da tua prova, bota o inciso certinho, porque tu tá com o código na mão, tá? Ok? Garantia da ordem pública, então assim demonstrada. Requisitos de admissibilidade, cabimento 313.1, esse aqui eu sei de cor, que é crime doloso com pena máxima superior a 4 anos, estelionato tem pena máxima superior a 5 anos. Contemporaneidade, do 312, parágrafo 2º, demonstrar que os fatos são novos, que o conhecimento de que eles querem destruir as provas e os saques são novos, que chegaram à baila de conhecimento ante a uma quebra de sigilo autorizada. Do não cabimento de medidas diversas da prisão, não cabe nenhuma medida diversamente da prisão para o sucesso da evitação da destruição das provas, e mete o bizu do subsidiariamente. O que é o bizu do subsidiariamente? A banca de vocês, a Sebrasf, ela é meio maluca. Mesmo que cumpra todos os requisitos da prisão preventiva, já aconteceu dela cobrar medida cautelar diversa da prisão.
Isso aconteceu na prova do Ceará. E ela justificou no seu relato, no seu gabarito definitivo, que não era prisão porque a somatória das penas não ultrapassavam 4 anos. E ultrapassava, tá? Ultrapassava. Ele errou na calculadora. Então, como que os meus alunos, que são meus alunos e agora você é meu aluno, fizeram que não zeraram? Eles pediram a preventiva, mas usaram o bizu subsidiariamente. Subsidiariamente, mesmo eu falando que não cabe medida diversa da prisão, você vai falar subsidiariamente. Se Vossa Excelência entender o contrário, que decrete a medida cautelar diversa da prisão prevista no inciso tal do artigo 319 do CPP. Aí tu vai abrir o artigo 319 do CPP, vai abrir aí, tá? E vai fazer o quê? Escolher um dos incisos, qual a medida que você vai querer. Lembrando que monitoração eletrônica está em alta, a gente tem a possibilidade de apreensão do passaporte. Nesse caso aqui, qual seria a medida? Monitoração eletrônica, né? Seria uma que você poderia pedir. Além de poder pedir uma cautelar inominada, ou seja, que não está ali listada, com base no poder geral de cautela do juiz, que como exemplo que está em alta na doutrina, na jurisprudência, é o de não acesso às redes sociais. Não é pro caso aqui, tá? Mas é um exemplo, ok? Beleza? Ok? Prof, eu poderia pedir com base na conveniência da instrução criminal em relação a Renata que quer destruir as provas? Pode, muito bem lembrado. Então, pro Marcos, garantia da ordem pública da reiteração delitiva, combinando ali com a Renata, também acho, né? Os dois estão combinando ali, de certa forma, a praticar essa destruição de provas, então insere os dois também na conveniência da instrução criminal. Prof, no dia eu fiquei na dúvida, botei os 4, garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, você fez certo, quem sou eu para te julgar? Você não sabe o que a Sebrasp vai botar no espelho? É melhor enfiar todos os argumentos possíveis mesmo. E quais são os fundamentos da peça busca e apreensão? Bom, o fumus comis delicti de novamente indício de autoria e prova de materialidade de um crime em que o instrumento ou produto é apreendível, tá ali possível de ser apreendido, como é o caso. Então você vai falar que existe uma fraude eletrônica cometida utilizando telefone, que em quebra de sigilo demonstrada que eles querem destruir os chips com a troca de celulares, blá blá blá, e o perigo em mora, que aqui já não é libertatis, é em mora, é demonstrar por que você precisa de apreender esse produto cautelarmente, por que você precisa buscar e aprender esse produto. Ou seja, os elementos de prova que estarão contidos tanto dentro desse celular, desses chips, etc. Prof, diante disso aqui, já não seria prudente eu pedir uma quebra de dados telemáticos armazenados e uma interceptação telemática ao mesmo tempo, sei lá. Gente, eu acho que é viajar muito, muito. Busca a apreensão de celular, ok. Se você ficou na dúvida mesmo, prof, em toda busca e apreensão de celular, eu, como garantia, vou pedir a quebra de dados telemáticos para degravar o conteúdo dele. Beleza, pode pedir, mas aqui no nosso espelho não vai ter isso. E do sequestro? Bom, de bens imóveis, o fumus comis eu vou atribuir ao já apresentado, e o periculo in mora, a necessidade de se evitar o perecimento dos bens e garantir a efetividade da persecução penal, uma vez que eu preciso do valor do bem, né, para fins de indenização, etc e tal. A medida é adequada nos termos do 282 do CPP, e se for bens móveis, eu vou colocar o 132, nos bens imóveis eu coloquei o 125, nos bens móveis eu vou botar o 132, dentro do periculo in mora, falando mais uma vez de evitar os perecimentos de bens. Eu posso juntar essas duas, imóveis numa mesma coisa? Claro, né? Senão não vai dar, haja 120 linhas, tá? Posso juntar tudo no mesmo, né? Então seria 3 do sequestro, e aí você coloca sequestro de bens móveis, imóveis e coloca os dois artigos, 125 e o 132. Pedidos. Represento pela decretação da prisão preventiva do Marcos e da Renata, expedição dos mandados visando a garantir a ordem pública e instrução criminal, expedição do mandado de busca e apreensão dos endereços do investigado. Se tiver endereço, você insere. Tem endereço? Não tem. Autorizando a apreensão de dispositivos eletrônicos, mídia, documento, bem de qualquer valor. Aqui
Tá errado. Aqui, ó. Aqui você vai colocar apreensão de dispositivos eletrônicos. Eu coloquei o modelo, mas não é esse aqui, não. A apreensão dos celulares e chips usados para prática dos crimes. Sequestro, tá? Do Toyota Corolla via sistema Renajude. Sequestro dos criptoativos com o seu bloqueio até 210 mil com expedição de ofício. Sequestro também do imóvel com a averbação da indisponibilidade no cartório de registro de imóveis, tá? Então, sequestro do Toyota, do criptoativos e faltou o Rolex. R$76 mil, tá? Eu não lembro mais. Sequestro com bloqueio dos criptoativos, sequestro com averbação e indisponibilidade do bem imóvel. Então lembre, quando for bem, que é veículo, você vai pedir para constar junto ao Renajude. Se for bem imóvel, como é o apartamento de Águas Claras, você vai pedir a averbação do sequestro no cartório de registro de imóveis. Quanto a valores de dinheiro, ao pedir o sequestro, você pode pedir o bloqueio dos bens. E o Rolex mesmo, que é só o sequestro desse bem móvel, ok? Termos em que pede deferimento. Local, data, delegado de polícia. Lembre-se que eu vi o Ministério Público antes. Inaudita altera a paz, decretação do sigilo. Bota o artigo 7º, parágrafo 11º do Estatuto do AB. Enfia todos os artigos que estão lá no 282 e seguintes do CPP, que fala exatamente da oitiva prévia do MP e da necessidade de não abrir contraditória e ampla defesa para medidas cautelares iniciais. Beleza? Tamo ok? Como a gente tem também prisão, importante constar o quê? Tinha que estar constando aqui. Cadastro no Banco Nacional de Mandado de Prisão, né? Nós temos artigo específico sobre isso. Tamo juntos? Tá, professora? Eu não trouxe todos os artigos. Gente, tô sem o código. Quem tá com o código é vocês. Faz agora certinho com todos os artigos, com todos os detalhes que eu falei. Essa bendita dessa peça. Não quero que vocês errem nunca mais. Esses artigos aqui tem que aparecer na sua prova e eu espero de verdade que dê tudo certo. Um beijo, fiquem com Deus. Quarta-feira que vem, no mesmo horário, no mesmo canal, mais um Treinando Peças.